Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E entenda mais sobre a invenção da televisão nesse Nerdologia sobre a história da evolução da TV e seu impacto tecnológico e social. O ser humano brinca com a combinação de imagens, luz e sombra desde basicamente sempre, nas cavernas, passando pela antiguidade até os tempos contemporâneos. E foi exatamente isso que falamos no Nerdologia sobre a história do cinema. Também dissemos que muitas invenções são difíceis de nomear apenas uma pessoa específica como a pioneira daquele campo do conhecimento ou das artes. É o caso da televisão. Quem foi a primeira pessoa a pensar em ver imagens num pequeno aparelho? Quais foram as tecnologias que permitiram construir os primeiros aparelhos de televisão? Após a invenção do telégrafo, o escocês Alexander Bain pensou na possibilidade de um telégrafo de imagens e inventou uma máquina de facsímiles em 1843. Embora esteja mais para um avô da máquina de fax, Bain contribuiu para o conceito de transmissão de imagens. Na década de 1870, foi a vez de Alexander Graham Bell, um dos pioneiros na invenção do telefone, cogitar se uma invenção similar poderia transmitir não apenas a voz humana, mas também a comunicação visual à distância. Foi a partir dessa ideia que temos o que talvez seja a primeira representação de algo parecido com uma televisão, o telefonoscópio, em uma gravura de dezembro de 1878. E esse Nerdologia é oferecido para vocês pela Samsung. A nova Smart TV Samsung Neo QLED 8K fará você testemunhar a revolução do contraste. A Neo QLED revoluciona os padrões de imagem, substituindo cada LED convencional por 40 mini LEDs exclusivos Samsung, menores e 2 vezes mais potentes para 100% do volume de cor com uma TV mais fina. O resultado não podia ser outro: maior nível de contraste, com mais brilho e pretos mais profundos, trazendo muito mais realismo ao conteúdo assistido e uma verdadeira imersão em 8K real. Desfrute o máximo da qualidade de imagem em 8K com 1 bilhão de cores vibrantes por muito mais tempo. Enquanto algumas TVs absorvem as imagens estáticas que aparecem na tela por muito tempo, resultando no burn-in, manchas permanentes na tela, a Samsung tem a garantia de 10 anos contra burn-in, para você aproveitar sua TV livre de preocupações. Conheça mais das TVs Samsung Neo QLED e garanta a sua lá no Magalu. Tem link aqui na descrição. E continue assistindo Nerdologia de História para entender mais sobre a evolução da televisão. Em 1884, o alemão Paul Nipkow inventou um aparelho que usava sinais luminosos via corrente elétrica, com um condutor de selênio que passavam por um disco perfurado, dividindo a imagem em uma sequência de pontos luminosos. O disco Nipkow foi a base da primeira tecnologia de televisão, a mecânica. Foi nessa época que a palavra televisão surgiu, em um artigo do cientista russo Konstantin Persky, em 1900. As primeiras demonstrações dessas televisões primordiais eram experimentais e pouco viáveis comercialmente. Além disso, até aquele momento, o foco era o eventual uso do aparelho para comunicação entre pessoas ou a exibição de uma mídia física. Apenas em 1922 que um escritor de ficção científica pensou na ideia de transmissões pela televisão, e vários nomes como cinema por rádio chegaram a ser patenteados. Buscando uma maneira de possibilitar isso, inventores chegaram no uso do tubo de raios catódicos no lugar dos discos de Nipkow, inaugurando a televisão eletrônica, a antiga televisão de tubo. O primeiro inventor dessa forma de televisão é motivo de debate, mas, novamente, é sempre difícil uma resposta exata. Dentre os pioneiros mais importantes estão o físico russo Boris Rossin e seu assistente, o engenheiro Vladimir Zworykin. Em 1923, trabalhando em Pittsburgh, Zworykin patenteou sua primeira televisão. O engenheiro escocês John Baird realizou a primeira demonstração pública de uma televisão eletrônica em 1926. Ele fundou sua empresa e, em 1928, realizou a primeira transmissão televisiva transatlântica. Em 1929, Zworykin fez uma demonstração de sua televisão e foi contratado pela Radio Corporation of America, a RCA, a maior empresa de aparelhos de comunicação dos Estados Unidos naquele período. Em paralelo, um estudante de Utah chamado Philo Farnsworth registrou em 1927 a patente para sua televisão. Ele e a RCA travaram uma longa batalha jurídica, e Farnsworth foi o vencedor em 1934 graças a um professor da escola que manteve os esboços do então adolescente.
Claro que isso é um resumo bastante objetivo dessa corrida tecnológica. E o ponto é, na década de 1930, a televisão começava a deixar de ser experimental e passou a conquistar espaço, especialmente nos grandes centros urbanos. No dia 14 de julho de 1930, o então primeiro-ministro britânico assistiu à transmissão inaugural do primeiro drama televisionado no Reino Unido. Quem instalou a televisão e viria a chefiar a sessão de TV da BBC, John Baird. Em 1936, tivemos a primeira transmissão dos Jogos Olímpicos e, em 1938, o primeiro plantão noticiário ao vivo da história. Foi após a Segunda Guerra Mundial, entretanto, que a televisão se expandiu. Primeiro, com os avanços tecnológicos derivados do conflito, colaboraram para baratear os aparelhos, com os primeiros aparelhos produzidos em série. Segundo, pelo fato de que, durante o conflito, as prioridades de produção eram outras. Nos Estados Unidos, o final da década de 1940 e a década de 1950 são chamados de Era de Ouro da televisão, pela rápida expansão em números de aparelhos, de produções e de emissoras. Alguns dos principais nomes da cultura pop dos Estados Unidos no século XX começaram sua carreira nesse período, e tornou-se rotina a transmissão ao vivo dos grandes eventos esportivos, incluindo inovações como o replay. Também na década de 1950 ocorreram as primeiras gravações e transmissões a cores, mas os custos e desafios das transmissões e dos aparelhos fizeram com que televisões a cores tornaram-se a regra apenas ao fim da década de 1970. Por exemplo, você já deve ter visto imagens coloridas da Copa do Mundo de Futebol de 1970, quando o Brasil foi tricampeão. Embora a produção das imagens tenha sido a cores, todo mundo no Brasil assistiu o torneio ao vivo em preto e branco, já que não existia a estrutura necessária para cores. No Brasil, a primeira rede de televisão, a TV Tupi, foi criada por Assis Chateaubriand em 1950, aproveitando parte da estrutura criada para a transmissão da Copa do Mundo daquele ano. Para divulgar e incentivar o consumo da nova mídia, Assis Chateaubriand distribuiu televisões para restaurantes e bares. E a evolução tecnológica da televisão não parou com as transmissões a cores. A televisão de tubo foi regra até o início do século XXI, e as televisões planas eram experimentais ou então restritas a séries de ficção científica, até que tecnologias como plasma, LCD e LED surgiram. A partir dos anos 1980, a disponibilidade de transmissões aumentou, com a televisão a cabo e por satélite. No início dos anos 1990, foi a vez da televisão digital. O impacto da nova mídia na economia, no jornalismo, na política e na sociedade foram enormes. Imaginemos por um segundo como era o mundo antes da televisão. Todas essas mudanças são temas de estudos e de debates, e as conclusões podem variar de acordo com a faixa etária ou com o país analisado, ou até mesmo não termos conclusões definitivas ainda. Por exemplo, a representação de minorias na televisão pode contribuir tanto para amenizar quanto para perpetuar estereótipos, podendo incluir ou caricaturar um grupo de pessoas. Já a programação infantil, criada na década de 1950, pode tanto ajudar com a formação cognitiva das crianças, informando e expandindo seu universo, quanto também embutir valores negativos, prejudicar os estudos ou até mesmo influenciar familiares a negligenciar sua presença na vida da criança. Na política, a televisão expandiu a pluralidade de pensamento e de debate, além de acesso à informação, mas também é utilizada para finalidades de propaganda de interesse de governos ou ser objeto de censura. Todos esses impactos sociais vão existir em qualquer mídia, claro, mas eles são potencializados pelo gigantesco alcance da televisão. Cerca de 85% das residências de todo o mundo possuem ao menos um aparelho de televisão, e 60% de toda a população mundial assiste televisão todo dia em seu cotidiano, sendo um fator determinante para a formação de opiniões, gostos e maneiras de atingir vários públicos. Nos últimos anos, a partir da década de 2010, as Smart TVs chegaram ao mercado, permitindo a união de vários serviços em um único aparelho, incluindo a televisão por streaming e vídeos como os do Nerdologia. E lembre que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre impeachment de Bill Clinton e o caso Monica Lewinsky, perguntaram se um relacionamento extraconjugal não seria uma questão de foro pessoal do presidente apenas. A questão que tentamos retratar é que ele mentiu sobre esse relacionamento em um depoimento. Esse foi o principal crime cometido por Clinton, não o relacionamento em si.
Também perguntaram por que seguranças do presidente não poderiam servir como testemunhas. O debate que ocorreu foi sobre a natureza sigilosa da profissão, com risco de que, caso um segurança da presidência seja forçado a testemunhar, revele ou seja obrigado a revelar até mesmo informações confidenciais. Outras ocupações, como médicos, por exemplo, também contam com a proteção do sigilo profissional. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre a televisão e até a próxima!